A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical no canal do professor Álvaro Bruno. Estudaremos nesse trimestre, quarto trimestre, as lições bíblicas, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Nesse trimestre, comentada pelo pastor José Gonçalves. Ele é escritor, conferencista, membro da Comissão de Apologética da CGADB e líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. Então vamos à lição número 1, o livro de Jó. Texto áureo: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e ouvistes e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago, capítulo 5, versículo 11. A verdade prática traz: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. A leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo 3,16, Ezequiel 14, versículos 14, 19 e 20, e Tiago, capítulo 5, e o versículo 11. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, essa lição tem por objetivo geral mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. Objetivos específicos: mostrar que a partir das evidências internas do livro é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. Segundo objetivo específico, especificar o gênero literário e de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. E por último, objetivo específico, identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. O ponto central do livro de Jó, dessa lição, é: o livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para grandes questões da vida. Então, ele começa na introdução dizendo: estudaremos nesse trimestre o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia, e não há em toda a literatura bíblica outra semelhante. Essa literatura de Jó, ela é muito peculiar.
diferente na sua estrutura, diferente no estilo e, sobretudo, diferente no seu conteúdo. O livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude da vida. E, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Então, resumindo essa introdução, o livro de Jó ele mostra quão grande é o nosso Deus diante do término, diante da finitude da vida humana. Número 1, tópico 1, autoria, local e data do livro de Jó. Então, assim, nós costumamos ler e fazer alguns comentários, ler também as referências bíblicas e acrescentar alguma informação, alguma observação. Não temos aqui a pretensão pessoal de aprofundar muito além daquilo que o autor já pesquisou e já estudou. Então, a nossa intenção é sempre acrescentar, junto a professores e alunos, aquilo que já está totalmente estudado e comentado na revista. Portanto, vamos lá. Subtópico 1, o autor de Jó. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates. As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma colcha de retalho. Afirmam ser ele a produção de vários autores e em diferentes épocas. A mesma coisa fizeram com a obra de Shakespeare. Tá? Eles acham que são vários autores que escreveram em vários tempos, né? E a mesma coisa eles acreditam sobre o livro de Jó, que foram vários autores e não apenas um. Entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa. Nós, estudantes, estudiosos da Bíblia, não enxergamos o livro de Jó apenas como um texto poético, fictício, mas como uma narrativa poética, e eu diria uma narrativa muito concreta, inspirada por Deus e redigida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. A pessoa histórica de Jó. A Bíblia mesma atesta que Jó foi uma pessoa histórica, uma pessoa que viveu, que teve família, que foi real. O profeta Ezequiel confirma que ele de fato foi uma pessoa real, correlacionando-o ao lado de Noé e Daniel, que foi a leitura bíblica feita em classe, o versículo 14. Ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Então nós temos aqui a confirmação de que Jó era uma pessoa histórica. Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó. Tiago 5:11, também na leitura bíblica em classe, diz: ouvistes, estou lendo só uma parte do versículo, ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e
piedoso. Então nós temos aqui, né, para todos os efeitos, que Jó, ele não foi uma personagem fictícia, ele foi uma personagem histórica, com começo, meio e fim. A terra de Jó. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. Jó, capítulo 1, versículo 1. Como Jó, Uz era uma terra real. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. Nós vamos dar uma lida na referência de Jeremias 4, 21. Estarei lendo na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, a Bíblia de Estudo Pentecostal das Assembleias de Deus, da CPAD. Jeremias 4, 21, está escrito: até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Versículo 20, 25, 20, do livro também de Jeremias, está escrito, Jeremias 25 e 20. Diz assim o texto: e a toda mistura de gente, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Asquelon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao resto de Asdod. Então aqui os reis da terra de Uz, mostrando que é uma terra real, né, e a sua localização. Então vimos o autor de Jó, a pessoa histórica de Jó, e vimos a terra de Uz, que é real. E a época de Jó, número 4, subtópico, a maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal, da época de Abraão, Isaque e Jacó. Dentre outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento, como, por exemplo, o sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote da sua própria casa. Isso está em Jó capítulo 1 e o versículo 5, se você puder conferir, Jó capítulo 1, versículo 5, quando diz: sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então Jó, ele oferecia sacrifícios pela santificação dos seus filhos. Então, na época de Abraão, Isaque e Jacó, né, eles ainda não tinham o sacerdócio. E as filhas, outro fato, né? As filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos. Está lá em Jó 42 e o versículo 15. Lembrando que naquela época, em algumas épocas da história de Israel, né, das histórias bíblicas, momentos dos patriarcas, só os homens que herdavam a herança dos seus pais. E aqui, Jó 42 e 15, está assim registrado: e em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Então, essa época aqui, tudo indica, era o período dos patriarcas, né?
o que não era permitido pela lei mosaica, né? A partir de Moisés, a partir da nação israelita, né? Era, conforme nós falamos, só os homens que podiam herdar. Números, capítulo 27 e o versículo 8. Vejamos, Números 27, versículo 8. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Isso só era feito em último caso, se não houvesse herdeiro homem. Tá? A palavra hebraica quesitar, traduzido como uma peça de dinheiro, só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia. Uma em Gênesis 33, 19 e outra em Josué 24, 32. Então aqui está tratando de herança. Vamos ver Gênesis 33, 19. Gênesis 33, 19, onde aparece a palavra dinheiro. E comprou uma parte do campo em que estendera sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Depois vai aparecer em Josué 24, 32, também a mesma palavra aqui traduzida, Josué 24, verso 32, que diz assim: também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Então, aqui nós temos alguns fatos que contribuem para acreditarmos que essa história de Jó, ela se passa no período patriarcal, período de Abraão, Isaque e Jacó. Vamos ao tópico número 2. Então, resumindo esse tópico número 1, a autoria do livro de Jó é desconhecida, mas a sua autenticidade é comprovada, bem como a realidade histórica da terra de Uz, no período patriarcal. Nós temos uma opinião pessoal, pelos estudos, de que fora Moisés o escritor do livro de Jó. Tópico número 2, a estrutura literária do livro. Primeiro, prosa e poesia, ou seja, em forma de narrativa e em forma de poesia. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. Jó está junto aos livros poéticos, Por exemplo, Salmos, Cantares de Salomão, Provérbios, são livros de estrutura poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que outros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia e prosa. Então é sempre nessa ordem. Prosa começa narrando, depois entra na estrutura poética, depois entra na narrativa e assim até o final da obra, Ele está literariamente organizado desta maneira: uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo. Assim, a introdução vai de Jó, do capítulo 1, versículo 1 e 2, até o capítulo 2, o versículo 13, o final, Jó 42, do 7 ao 17, está em prosa,
E por último, o texto intermediário, o centro, o miolo do livro de Jó, que vai do capítulo 3, do versículo 1, até o capítulo 42, versículo 6, tá? Que são essa parte estruturada aí em poesia. Ou seja, a grande parte do livro de Jó é uma narrativa poética. O que significa? Que dentro da poesia você identifica a narração de alguns fatos. Subtópico número 2, a organização. No texto em poesia há a seguinte organização: um monólogo feito por Jó, quando Jó fala com ele mesmo, né? 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, ele faz Bildade e Zofar. Depois nós temos 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, né, que é o Eliú. Depois, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça. E, finalmente, a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Então, é aquela parte onde Deus resolve mostrar para Jó a sua grandeza, o seu poder. Subtópico número 3. Estamos no tópico 2, subtópico número 3. Abundância de figuras de linguagem, né, que é uma característica da poesia, né? Há bastante figuras de linguagem. São figuras de construção, figuras de pensamento, figuras de estrutura, né? Você precisa ler nas entrelinhas, você precisa ver as analogias, e isso é suscitado através das figuras de linguagem. O livro é rico, por exemplo, em metáforas. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. O autor almeja, usando essa metáfora, né, que seu texto seja colorido, entre aspas, né, ao invés de preto e branco, né? Então, Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem, do tecelão, para demonstrar o quê? A brevidade da vida. Vamos dar uma olhada em Jó, no capítulo 7, Jó, capítulo 7, e o versículo 7, que diz assim: lembra-te de que a minha vida é como o vento. Então, isso aqui é uma metáfora, né? É como o vento vem e vai, né? Versículo 7. É como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Então, ele está colocando aí o quê? A brevidade da vida. O versículo 6. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e perecem sem esperança. Então, essa máquina, né, o tecelão, aquela lançadeira, vai e volta numa velocidade que os nossos olhos quase não podem contemplar. E outra metáfora, o vento, que nós já lemos no versículo 7. No versículo 9 do capítulo 7 de Jó, ele diz: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Tá? Aqui tal como a nuvem, outra metáfora, né? Você olha para a nuvem está passando e aquela nuvem nunca mais volta. A nossa vida também é como Jó, comparando com a nuvem que passa. No capítulo 8, versículo 9, ele compara como uma sombra, compara a nossa vida com uma sombra. Versículo 9 ele diz: porque nós somos de ontem e nada sabemos, porque nossos dias sobre a terra são como a sombra. Ou seja,
A sombra você vê e daí a pouco ela desaparece. É só sumir a claridade e a sombra também desaparece. No capítulo 14, verso 2, também ele compara a mesma coisa, né? 14, 2, ó. Sai como a flor, né? Comparando a vida, e se seca. Foge também como a sombra. De novo, a figura metafórica da sombra, né? E não permanece. Então, aqui ele compara com a flor e, de novo, com a sombra. Também no capítulo 9, 25, que nós voltamos um pouquinho, capítulo 9, 25 e 26 de Jó, ele diz: e os meus dias, então veja, falando da vida, são mais velozes do que um corredor, do que um atleta. Fugiram e nunca viram o bem. Versículo 26, passam como navios veleiros, como águia que se lança a comida. Então, tudo isso aqui, águia, navio, sombra, tudo isso daqui é uma metáfora, ele fazendo uma comparação da vida, a brevidade da vida, a finitude da vida, com esses elementos da natureza, né? No livro também há o recurso estilístico de paralelismos, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. Então, ele vai colocando as ideias em paralelos, um ao lado do outro, e vai fazendo as devidas comparações. Isso é um outro recurso estilístico, tá? Da poesia. Então, resumindo esse tópico 2, o livro apresenta uma estrutura literária de prosa, poesia e prosa que leia-se narrativa, né, com começo, meio e fim, e a poesia recheada desses recursos literários, né, para dar maior expressividade ao texto. E há também o uso de metáforas e paralelismos, que são esses recursos literários utilizados na poesia e no poema. Tópico número 3. Natureza e mensagem do livro de Jó. Por que os justos sofrem? Esse aqui é o grande questionamento do livro de Jó. Vejamos aí. Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente, são gigantescamente de natureza teológica e também filosófica. Então, esse livro de Jó, ele é carregado de teologia, né, de estudo da relação homem-Deus, Deus-homem, e também filosófica, né? Os grandes questionamentos da humanidade estão contidos no livro de Jó. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. E aí vem a pergunta: por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Ou seja, onde está a justiça? Por que os bons sofrem e os ímpios conseguem ser mais felizes? Onde está a justiça? E aí ele coloca no comentário: ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano, né? Para essas perguntas quase que sem respostas definitivas, são dilemas humanos. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequências de seus pecados. Então, esse pensamento que permeia a teologia, a filosofia dos amigos de Jó, né, daquela época, é o que vai ser destrinchado em todo o livro
né, desse estudo desse trimestre. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Então, esse era o pensamento prevalecente. Nesse aspecto, ao longo de seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Então, aqui há uma tese que prevalecia naquela época de que só os ímpios, só os maus, só aqueles que tinham praticado atos abomináveis é que pagavam pelos seus erros. E o livro de Jó, ele vai desmontar essa tese e vai contra-argumentar. Subtópico número 2. Existe bondade desinteressada? Alguém faz o bem para não ganhar nada? Esse é o questionamento. E aí o comentário. Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha, né? Não passa de troca. Eu faço alguma coisa boa para receber de Deus, para receber daquela religião coisas boas. Essa era também a tese do diabo. Então a gente já começa a ver aqui que é uma tese mentirosa, absurda. Para ele, para o diabo, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Nós vemos isso no capítulo 1, capítulo 2, que nós vamos estudar aí mais para frente, né? Jó era um homem agraciado com muitos bens, com uma família formidável, cercado de muitos amigos e gozava de boa saúde. Nessas condições, como disse Satanás para Deus, depois nós vamos ver isso, todos são devotos. Ou seja, é fácil servir a Deus quando tudo vai bem. Todavia, vindo o infortúnio, vindo a tragédia, vindo a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Que foi o que Jó propôs para Deus. Será que ele continuará sendo fiel? Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. E o livro mostra como Jó se comportou nessa prova. Então aqui o autor usa muito bem essa expressão, a prova de fogo. E nós vamos estudar durante o trimestre que todo ser humano tem a sua prova de fogo. Será que você está preparado para passar pela prova de fogo? Seja ela uma enfermidade, seja ela um filho que nasce com alguma anomalia, seja ela uma tragédia de você perder todos os seus bens, enfim, como é que você está dentro do seu cristianismo, no seu relacionamento com Deus, a ponto, preparado ou não para alguma prova de fogo? É um questionamento que nós temos que nos fazer. E o subtópico 3, para fechar essa lição: pode o homem compreender Deus? Deus tem explicação? É isso que ele diz aqui. Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 ao 17. Nós podemos dar uma olhadinha em alguns versículos, Atos capítulo 9, que fala da conversão de Paulo, né? No capítulo 8 mostra a perseguição de Paulo e no capítulo 9 fala da conversão do apóstolo Paulo, esse grande homem, né, do Novo Testamento. No capítulo 9 diz assim, estou lendo na linguagem de hoje: enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus.
ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Então, Paulo era um grande perseguidor da igreja de Cristo que estava nascendo. E aí, a partir do versículo 3, mostra a conversão. Na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Versículo 5, quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. E a partir daqui, a história de Saulo, que se tornou o grande Paulo, ela é totalmente alterada. Então nós vemos aqui que Jó é totalmente transformado quando tem também esse encontro, enxerga, contempla a majestade do Senhor, a partir do capítulo 38 do livro de Jó, até o capítulo 42. Então, quem tem essa visão de Deus, esse encontro com Deus, é transformado. Terminando esse subtópico, a questão para Jó não foi tanto o entender Deus, mas experimentá-lo. São duas coisas diferentes. Você conhecer Deus e você experimentar Deus. Você ter uma vida, um relacionamento pessoal com Deus. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro. Então, é esse livro de Jó que nós vamos estudar durante esse quarto trimestre. Resumindo o tópico número 3, então, a principal questão do livro de Jó é o sofrimento do inocente. O livro mostra como Jó se comporta diante da prova. Resumindo então, concluindo, nessa lição apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética, predominantemente poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado, e vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Por isso ele ser teológico e filosófico. Esses princípios são para todas as épocas e culturas, e o que é demonstrado é o que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Então, essas discussões, essas análises, elas buscam, na verdade, preencher o vazio da alma de todo ser humano. Meu amigo, que Deus te abençoe. Na próxima lição, nós temos quem era Jó. E aí a gente começa a aprofundar esse estudo de Jó. Que Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu gostei e compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas que você puder, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Até a próxima aula, em nome de Jesus.